Estou sendo avaliado. Estou sendo avaliado. Bom, então vamos lá. Oficialmente, né, vamos abrir essa sessão. Boa tarde. Para quem é externo não me conhece, né? Eu sou o professor Fábio Fonseca, do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, né? E também faço parte do mestrado do curso de pós-graduação, mestrado em Estudos Humanos e Regionais. E hoje temos a alegria, né, de estar aqui mais uma defesa de dissertação. E vai ser do meu aluno de mestrado, né, do qual eu sou chefe. Wagner Luiz Alves da Silva. Então, Wagner vai defender esse trabalho que vocês estão vendo aí, título: Consórcio Público Regional dos Resíduos Sólidos do Seridó do Rio Grande do Norte, perspectiva de um novo modelo de gestão. Wagner tem mais ou menos 20 minutos, 22, 25 minutos. Em seguida, a Blanca fará as arguições, você debate, nós entramos no debate que é aberto ao público, depois a gente faz uma avaliação sobre. Boa sorte, né? Eu também estou tenso, porque sempre que vem um aluno meu para cá, eu também fico nervoso, porque é um trabalho nosso, né? Wagner escreveu, mas teve um dedinho nosso aí em algum momento, né? Então é isso, Wagner, desejo boa sorte. Agradeço já de antemão a banca, composta pelo professor Patrício Valieso, que saiu de Chile, desempenhado de Chile, a participar de nossa cita, e também a professora Maria do Livramento, a minha chefe, também, né? Ele está aqui e aceita o convite de compor esta banca na sessão de hoje à tarde. Então, Wagner, novamente, boa sorte, e faça o melhor que você pode. Boa tarde a todos. Inicio agradecendo a banca por o livramento que está comigo desde a qualificação. Teve contribuições muito importantes, né, que eu considerei no trabalho. O professor Patrício veio de longe, né, prestigiar e também trazer seu conhecimento mais especializado sobre as mudanças climáticas. Né. O professor Fábio, acho que eu já coloquei os agradecimentos na dissertação, mas depois a gente pode conversar mais. Né. Então vamos à defesa. Né. Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó do Rio Grande do Norte. Perspectiva de novo modelo de gestão. Né. Iniciando, a gente apresenta aqui o sumário da dissertação. É um sumário um pouco extenso, dividido em 6 partes, 6 capítulos, né? Mais as considerações finais e as referências. Aí tem as considerações iniciais, a de introdução, se divide em 2 partes, né? A gente trata da metodologia e da estruturação dos capítulos, que se subdividem em várias questões. O segundo capítulo é crise ambiental dos resíduos sólidos. A gente faz essa leitura trazendo essas questões para a sociedade atual, desde as grandes conferências do meio ambiente, embasado na questão do desenvolvimento sustentável, na crise ambiental instalada desde os anos 70. Né? E a gente traz também a questão, no terceiro capítulo, das políticas públicas. Né? Quando a gente está no mestrado nessa área, nessa vertente, a gente decidimos fazer uma leitura nessa área para entender como é que se processam as políticas públicas ambientais, principalmente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está dentro dessa discussão, dentro da sua formulação. Também trazendo exemplos de consórcios de resíduos, né, e no exterior e aqui no Brasil. No quinto capítulo, a Política Nacional e suas implicações na gestão do território. Então, a gente começa a funilar o trabalho a partir desse momento. Né, a gente traz essas questões nacionais, como elas se repercutem aqui no território do Estado e do Rio Grande do Norte. E no sexto capítulo, é o capítulo mais técnico, digamos assim, de trabalho em campo, onde a gente faz uma análise comparativa do discurso das entrevistas que foram feitas com os atores escolhidos. Então, com pontapé inicial, a pergunta de pesquisa. Né? A gente traz aqui a pergunta de pesquisa como um elemento para procurarmos responder ao final dessa pesquisa. Então, vamos lá. Como o Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó, do Rio Grande do Norte, pode contribuir para o gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios integrantes, conforme estratégia de prevenção e demandas socioambientais. Né? Então, a gente procurou nortear nosso trabalho a partir dessa pergunta, né? Juntamente com o objetivo geral, que esse aqui foi de analisar como a implementação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó, do Rio Grande do Norte, enquanto a política pública pode contribuir para o gerenciamento de resíduos sólidos municipais dos municípios integrantes, né? Tendo como base as estratégias de prevenção na geração de resíduos. Né? Contemplando esses objetivos gerais, a gente tem os específicos, que são estes. Né? Então, o primeiro objetivo específico foi de realizar uma leitura crítica acerca da crise ambiental instaurada a partir dos anos 70, de 1970.
aliada à criação, deixa eu se acomodar um pouco. Cuidado com a câmera. Desculpa, Então, só recapitulando o primeiro objetivo específico, a gente foi de realizar uma leitura crítica acerca da crise ambiental instaurada a partir dos anos 1970, além da criação do conceito de desenvolvimento sustentável. Né? O segundo objetivo específico foi verificar as contribuições das grandes conferências sobre o ambiente promovidas pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, para o entendimento da questão dos resíduos sólidos. O terceiro objetivo foi de compreender sobre a ótica do conceito de formulação, né, dentro do ciclo das políticas públicas, a evolução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, bem como as análises e suas implicações na gestão de resíduos sólidos no Rio Grande do Norte. E o último objetivo específico foi de acompanhar o processo de implementação do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos, CERIDOL. Vale salientar que esse consórcio ainda está em processo de implementação, né, e a gente estabeleceu um marco temporal até o final do ano passado, né, onde a gente obteve informações. Aqui a metodologia, bem resumida, dividida em 3 partes, procedimentos metodológicos em si. Né, a gente tem uma pesquisa exploratória, a gente identificou a realidade como foi constituída, essa realidade do consórcio, uma investigação qual e quantitativa, a gente utilizou técnicas qualitativas e quantitativas para procurar entender, ou seja, a coesão dessas duas metodologias para procurar entender melhor a problemática instaurada. E o terceiro ponto, construção de uma realidade detalhada, né, com base na investigação qual e quantitativa. Dentro da forma de obtenção dos dados, dividida em 3 partes. Né, uma pesquisa exploratória, novamente, o trabalho de campo, né, através de quê? Através de entrevistas semi-estruturadas, através de registro fotográfico, né, e conversas e participação em reuniões do consórcio, né, com os prefeitos integrantes do consórcio. O terceiro ponto, análise de tratamento de material empírico, ou seja, tudo isso foi analisado, tratado, para chegar à constituição do texto final. A terceira parte é a delimitação da amostra de entrevista. Então, essa entrevista foi feita com base, né, em Kaufman, 96, com base na entrevista compreensível. A gente procurou entender, desde a forma como o texto, como as palavras são colocadas pelo entrevistado, a forma que ele se porta na entrevista, ou seja, analisar todos os critérios ali, sentidos que aquela pessoa traz, né, que possam estar, não claramente colocados na entrevista, mas de forma mais sutil, né, para a gente analisar e trazer as impressões. Né. E essas entrevistas foram feitas com os três setores da sociedade, como fala daqui a pouco, quais foram os atores entrevistados. Como marcos legais referenciados na nossa pesquisa, a gente tem as 3 leis que estão, a gente tem desde já que elas funcionam hoje com um caráter mais harmonizado com vistas à gestão de resíduos sólidos. A Política Nacional de Saneamento Básico, de 2007, a Lei 11.445, a Lei de Consórcios Públicos, a 11.107, de 2005, e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio, digamos assim, coroar o casamento dessas 2 leis com essa terceira, que traz questões bem interessantes, né? A gente lendo as leis, né, analisando as leis, a gente vê elas se referenciam umas às outras claramente na questão da gestão de resíduos sólidos. O capítulo 2, a gente tem esses autores, nós trabalhamos no capítulo 2, elencados aqui na parte superior, e procura fazer uma discussão, esse capítulo procura fazer uma discussão acerca da crise ambiental instaurada desde os anos 70 e uma análise do conceito de desenvolvimento sustentável. Né. Também observamos como esses grandes eventos sobre o ambiente, né, desde o Estocolmo 72, passando pelo Brundtland, documentos técnicos criados a partir dessas conferências até chegando a Rio 92, especialmente a Rio 92, que traz contribuições muito importantes como a Agenda 21 Global e a brasileira, né? Agenda 21 documento, né, um conjunto de ações de 40 capítulos que versam por variadas questões, e a gente deteve mais o capítulo que trata da questão dos resíduos sólidos, né, com os seus prazos a serem cumpridos. Né? E também dentro da Agenda 21 a gente tem a hierarquia dos 3 R's. Né? É uma hierarquia simples de entender, mas também complexa de empreender, de aplicar ela, né? Como reduzir a quantidade de resíduos gerada, que pode ser gerado, reutilizar esses resíduos quando não é possível reduzir, e reciclar quando não é possível nem reutilizar, nem reduzir. Né? Então a gente tem essa questão no capítulo 2. No capítulo 3,
os autores trabalhados, né, parte superior, e a gente traz a questão das áreas das políticas públicas e a relação com o resíduo sólido. Né. Dentro dessa questão, a gente elencamos o conceito de ciclo das políticas públicas para entender como é que se formulou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lembrando que foi uma política que foi extensamente debatida, teve atos no seu debate, claro, mas foram cerca de 20 anos de trabalho em cima dessa lei para ela ser promulgada em 2010. Né? Então, o ciclo das políticas públicas, de acordo com Souza, enxerga a política pública como um ciclo deliberativo formado por vários estágios, constituindo um processo dinâmico de aprendizado. O ciclo da política pública constitui os seguintes estágios. Né? A definição na agenda, quando a questão entra na agenda, a identificação das alternativas, né? A avaliação das opções, a seleção das opções, a implementação e a avaliação. Ou seja, isso é o ciclo, mas não quer dizer que esse ciclo é fechado, tem que começar a partir do primeiro ponto. A política pública a ser criada pode entrar em qualquer parte desse ciclo. Mas a gente traz aqui o conceito de formulação dentro do ciclo que, de acordo com o DELVA 2002, ele diz: uma vez alcançada a inscrição na agenda governamental, a administração trata de elucidar o problema e propõe uma ou várias soluções ao mesmo, né, dentro da Policy Formulation. Então a gente traz a questão no capítulo 3. No quadro, os autores trabalhados são esses, né, então a gente traz uma leitura sobre consórcios públicos, algumas expressões, uma leitura mais técnica, né, a gente traz inquietações, traz a lei de consórcios públicos para entender como é que se processa a formulação de um consórcio, né, a questão técnica e a questão legal. Então a gente analisa os aspectos legais e técnicos do consórcio, né? E também pegamos para escolhermos 3 experiências de consórcio de resíduos no exterior. Uma na Espanha, que é o consórcio denominado Resíduos Sólidos Castilla-La Mancha, né? Lembrando que a Espanha pesquisando na internet, tem uma variedade de consórcios, né, de resíduos muito atuantes no seu território, bem interessante. Várias experiências, né, e experiências de cerca de 20, 30 anos, né, e são exitosas, aparentemente porque é colocado no site oficial do consórcio bem exitosas, mas são bem interessantes. Na Argentina, o consórcio provincial para a basura, na província de La Pampa, o Coproba, é um consórcio que teve altos e baixos, né, ele é um consórcio bem parecido com a nossa realidade, né, também porque o país tem um patamar de desenvolvimento próximo ao brasileiro. E no Chile, é um consórcio privado, né, da empresa sanitária da região metropolitana, a EMERES, que trata dos resíduos da região metropolitana de Santiago. No Brasil, também trouxemos 3 experiências. Um consórcio de resíduos no estado de Goiás, o CBC, com o consórcio do Brasil Central, que abrange uma gama de municípios enorme, né, que versa sobre a questão de resíduos. Rio de Janeiro, consórcio da gestão de resíduos sólidos do Noroeste, ou consórcio do Noroeste, que está em processo de implementação, inclusive com a implementação de um novo aterro sanitário, que o antigo já está em fins de vida útil. E no Rio Grande do Sul, um consórcio intermunicipal de gestão de resíduos sólidos, que é o SIGRES, que tem uma questão bem interessante, que a maior parte da população dessa área do consórcio do SIGRES, ela habita as áreas rurais. Inclusive as áreas rurais, elas são altamente produtoras de resíduos naquela região devido à produção agrícola, que é bem intensa, sobretudo de matéria orgânica. Então eles trabalham muito com a compostagem e ganham muito recurso financeiro com a venda desse material, desse adubo, para as empresas que trabalham na região, né, com a agricultura agronegócio. Capítulo 5. A Política Nacional e suas implicações na gestão do Rio Grande do Norte, né, gestão de resíduos sólidos. Então, os autores aqui trabalhados, a gente começa a trabalhar com documentos técnicos do IDEMA, Rio Grande do Norte, da CEMAR, né, da CEMAR que dá dentro do Rio Grande do Norte, e autores também da literatura tradicional para a gente confrontar algumas informações. Então, o primeiro ponto foi a avaliação de como a Política Nacional de Resíduos Sólidos se materializa no Rio Grande do Norte. A gente trazer as questões da política nacional, né, através também da criação do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Rio Grande do Norte. O PEGES foi dado início em 2009, e ele está sendo renovado atualmente, em processo de renovação. O terceiro aspecto, a gente traz a questão da introdução sobre as questões do consórcio do Seridol, né. A gente traz algumas questões iniciais. Como produto do PEGES, né, foi estabelecido regionalizações que deram margem à criação de consórcios, né. São 6 regiões consorciadas, né, lembrando que 5 estão estabelecidas hoje como consórcios.
de resíduos sólidos, no caso do Seridó, que é nosso objeto de estudo, e os outros consórcios do Alto Oeste, a Sul e a Agreste, são um consórcio de saneamento básico. O Mato Grande, com sede em João Câmara, ainda não foi criado, né, colocado que há uma apatia dos municípios, né, da região do Mato Grande em não colocar isso para funcionar, né. A gente tem aqui a região do Mossoró, que tem um aterro sanitário próprio, então ela, na época do estudo, ela não se interessou em participar dessa regionalização, dessa compartilhação da gestão de resíduos sólidos, desse ficar isolada. E a região metropolitana, que de certa forma já tem um aterro sanitário, não é um consórcio, porque tem um acordo firmado entre os municípios e direção de resíduos para o aterro sanitário metropolitano em Ceará-Mirim, que pode vir se tornar um consórcio futuramente. Então a gente tem aí o consórcio Seridó, nosso objeto de análise, né? São 25 municípios, 25 municipalidades, distribuídos aqui ao longo do Seridó, na microrregião geográfica do Seridó Ocidental, Oriental, Serra de Santana, Vale do Açu e Médio Oeste, né? Então a gente pegaram os 25 municípios de realidades parecidas com o Seridó tradicional e realidades diferentes com Crivo, Potiguar, Bodó, que são realidades um pouco distantes do Seridó, e agruparam pela chamada economia de escala, ou seja, mais resíduos é mais fácil a gestão e menos oneroso, né? Então esse mapa aqui, essa primeira figura, mostra em 2001 as ideias iniciais da criação do primeiro consórcio de resíduos do Rio Grande do Norte, onde a gente tinha o Seridó dividido com essa linha mais escura, onde teriam 2 aterros sanitários, um em Coelho e outro em Caicó. Com os estudos do Plano Estadual em 2009, foi identificado que só um aterro sanitário era capaz de absorver os resíduos da região, inclusive com menos gasto financeiro. Então a gente tem hoje a região de abrangência do consórcio Seridó é essa, né? Com sede na cidade de Caicó, o maior município em termos populacionais de geração de resíduos na região de Seridó, né? Então, em 2009 eram mais ou menos 290 mil habitantes, onde eram gerados cerca de 50 mil toneladas ao ano de resíduos, né? Uma quantidade bem considerável, e todos esses resíduos são destinados a lixões atualmente, todos, sem exceção. 46% dessa quantidade de 50 mil toneladas de resíduos são geradas por Coelho Novos e Caicó, que são as maiores cidades em termos populacionais. Ou seja, por si só, esses 2 municípios abrangem quase a metade dos resíduos gerados no Rio Grande do Norte, no consórcio do Seridó. No capítulo 6, a gente tem aí esses autores, a gente começa a trabalhar os dados primários, né? Há uma explanação sobre a situação atual de gestão de resíduos sólidos na região de estudo, né? Especialmente com relação a Caicó e Coelho Novos, pelo fato de serem as 2 maiores cidades em termos populacionais de geração de resíduos. E os dados foram coletados, dados de entrevistas semi-estruturadas. Entrevistamos quem? O prefeito de Caicó, 2 vezes, um em março do ano passado, outro em dezembro, para sentir a evolução, né, a evolução ou involução das questões, abordada por ele. E o prefeito de Caicó, por quê? Porque ele é o presidente do consórcio Seridó. O ex-prefeito de Caicó, que foi o primeiro presidente, né, do consórcio Seridó, que foi a época da fundação do consórcio, um funcionário da prefeitura de Coelho Novos, um gestor ambiental, o funcionário da prefeitura de Caicó, que foi apontado pelo prefeito como uma pessoa, digamos, que estaria à frente das discussões do consórcio na cidade, uma engenheira sanitarista da consultoria responsável pela implantação do consórcio, né, da FUNSERM, no caso, a Fundação de IFRN ela foi contratada para fazer os estudos que abarcaram a implantação do consórcio, e um técnico da sociedade civil ligada a um órgão da Igreja Católica, da Diocese de Caicó, da Caritas Diocesana. A gente teve essas questões. Contendo no capítulo 6, a gente traz aqui essa tabela que mostra, de acordo com o SNIS, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em Caicó e Coelho Novos novamente, a questão, como é que estão os gastos, receita e despesa da gestão de resíduos sólidos naqueles municípios. A gente observa que as receitas não cobrem gasto, né, não cobrem as despesas que são feitas pela gestão básica de resíduos sólidos nos 2 municípios, de maneira geral. Inclusive, há um aumento constante na questão da despesa. Por exemplo, em Caicó, em 2010 foram gastos mais de 5 milhões de reais, né, com a gestão de resíduos. Em 2011, um ano depois, esse número saltou para mais de 7 milhões. Então, é uma quantidade considerável, né?
e sempre esse quantidade é crescente, e os municípios a gente identificou que eles tiram receitas de outras rubricas para contemplar isso aí, né, para poder cobrir esse gasto. Lembrando também que, de acordo com o SNIS, as prefeituras já cobram a taxa de lixo, a taxa de resíduos sólidos, no IPTU. A gente sabe muito bem que o IPTU no interior do estado é cobrado por uma quantidade pequena de pessoas. Então esse IPTU, essa taxa que é cobrada junto com o IPTU, que é uma vez no ano, é uma quantidade pequena e não cobre as despesas colocadas pelos prefeitos, né? Então a gente começa a analisar o discurso dos atores entrevistados. Só inicialmente. Certo. Então, só inicialmente a gente tem duas imagens, o lixão de Coarnos Novos, o lixão de Caicó. Né? A gente tem realidades parecidas, mas que tem, se a gente mergulhar a fundo na questão, a gente tem algumas peculiaridades. Mas, enfim, a gente tem aí as imagens que retratam a destinação do resíduo sólido na maioria dos municípios potiguares e em todos os municípios do Seridó, né? Lixões a céu aberto. Então, sobre o papel do município de Coarnos Novos, o gestor ambiental ele diz o seguinte: o município de Coarnos Novos faz parte do consórcio público, estando integrado a ele desde a sua concepção, estando na guarda de que a Secretaria do Meio Ambiente venha consolidar a execução do plano. Primeiramente, através da construção das estruturas de apoio, né, que foram propostas pelo plano no município de Coarnos Novos. Em seguida, iremos implantar a coleta seletiva. Ou seja, ele tem um discurso que espera, né, ele espera o governo do estado atuar, ele espera o consórcio funcionar, mas o que de fato Coarnos Novos pode fazer para já ir implantando, por exemplo, a coleta seletiva, né, construindo algumas estruturas para dar apoio quando o consórcio realmente vier a funcionar. Né. É um discurso de apatia em relação ao consórcio. Aqui sobre as experiências de coleta seletiva, visitamos aqui no caso a de Caicó, na figura de lá. A coleta seletiva de Caicó ela abrange 2 bairros da cidade, ela é implementada, é porta a porta, né. Ela teve apoio direto da Igreja Católica, da Caritas Diocesana, e tem apoio um apoio logístico da Prefeitura Municipal de Caicó. Já na cidade de Coarnos Novos, embora exista uma cooperativa oficialmente criada, ela não atua vamos dizer assim, dentro dos padrões aceitáveis. A coleta é feita no lixão, né, sem nenhuma estrutura de apoio, com esses sacos imensos chamados bags que acomodam o resíduo, as pessoas ficam expostas ao tempo, às intempéries, ou seja, a coleta é feita no lixão, diferente de Caicó, que a coleta em si é feita nas ruas, nas vias urbanas. Então, sobre essa questão, o técnico da Caritas Diocesana coloca o seguinte: os municípios, prefeituras não querem investir na coleta seletiva. Coleta seletiva sem investimento não existe. Ela, em fato, tem afirmar isso. Né? Quando a gente vai analisar se as coletas seletivas são viáveis, a gente pega dados da gravimetria de resíduos sólidos de Caicó e Coarnos Novos, a gente chega, né, de acordo com o Rio Grande do Norte 2012, que diz que a quantidade de rejeitos, né, de materiais que não são passíveis de reciclagem gira em torno de 40% nesses 2 municípios. Ou seja, 60% de materiais potencialmente recicláveis estão indo para os lixões. Né? Então a gente tem aqui 60% de materiais passíveis de reciclagem vão para lixões, sendo 34% de matéria orgânica, que pode ser também reciclada através da compostagem. Ou seja, ações que poderiam estar sendo já realizadas para dar apoio ao consórcio. Aspecto de fictadores, né? Então, a engenharia sanitarista da FUNSERN, ela coloca, a mudança de gestões municipais ou questões partidárias que podem vir a interferir no processo de consolidação do consórcio. Isso é identificado, há uma vaidade política, há uma certa rivalidade partidária, né? E também com o prefeito anterior que por ocasião de fundação do consórcio, que o atual não quer ou não tem interesse em dar continuidade ao projeto. O Ministério Público está começando a cobrar na Justiça a multa dos taxas, os termos de ajustamento de conduta, que foram feitos. Né? Então os prefeitos estão vendo que agora tem que botar para andar novamente, palavras do presidente do consórcio. Ou seja, eles estão inquietos, né? A gente percebeu na reunião, participando em dezembro, que estão bastante inquietos por ocasião das multas que podem chegar aos gestores municipais. O Ministério Público está vendo que o processo não avançou em nada em relação à reunião realizada em outubro, ou seja, a reunião essa em dezembro, que eu participei, em outubro, 3 meses depois, não avançou nada nas palavras do próprio representante do Ministério Público Federal que estava presente na reunião. Os municípios da região de Seridó se
se adequam à Política Nacional de Resíduos Sólidos é o primeiro ponto, na minha opinião, a falta de vontade política. E segundo, o corpo técnico, a equipe técnica dessas prefeituras, ou seja, o técnico da Caritas, ela aponta dois problemas. A questão da rivalidade política e a questão da inexistência de técnicos de conhecimento técnico de suporte à implementação desses consórcios no município. Ou seja, a gente tem um prefeito e secretários que são pessoas que estão ali acomodadas politicamente, mas não tem conhecimento técnico para trabalhar as questões do consórcio público. As ameaças, né? A gente tem aí em março, quando a gente realizando a entrevista, a ameaça de os prefeitos, 50% dos prefeitos tinham assinado uma carta de intenção para a instalação de uma usina de incineração de resíduos. Estavam ansiosos, é uma reunião que mostrou várias possibilidades, a possibilidade de um cenário bastante promissor com essa usina, mas quando a gente vai para a literatura, a literatura fala o seguinte, né? Essa tecnologia de incineração é vendida como a solução mais eficaz para a crescente quantidade de resíduos gerados. No entanto, ela é fonte de vários problemas, como a emissão de substâncias tóxicas no meio ambiente, responsável pela criação de substâncias novas e potencialmente mais tóxicas, danos à saúde, contaminam os alimentos, feriam as iniciativas de redução e reciclagem, ou seja, é interessante que haja mais resíduos para alimentar essas usinas, essas plantas industriais. Né? E onde fica a coleta seletiva? Né? Onde fica a implantação dessa coleta seletiva? Então, firmar um contrato com uma empresa incineradora implica que durante ao menos 20 anos, todos os resíduos que forem gerados no município serão levados para a planta de incineração. Inclusive, muitas empresas fazem contratos que obrigam o município a garantir o envio de uma determinada quantidade de resíduos, ou irão pagar uma multa. Né? Desdobramentos futuros. Né? Então, de acordo com o presidente do consórcio, tecnicamente foi feita a disposição e o prazo está sendo prorrogado, ao mesmo tempo em que melhorou alguma coisa, ou seja, ele fala no sentido de melhorou na chegada dos estudos de impacto ambientais para a instalação, para construção de um aterro sanitário, que segundo ele também foi descartada essa hipótese da usina incineradora, mas nada impede dela voltar à tona e serem seduzidos pela questão da solução mais rápida, né? Mas não mais adequada. Os municípios precisam assumir esse problema, como sendo uma questão prioritária para o atendimento às normas e à lei, principalmente também para a gestão de resíduos sólidos dentro do seu território, que até hoje não viu os municípios assumirem essa tarefa com maior eficácia e eficiência. Né? Terminando com a fala do gestor ambiental do Bairros Novos. A título de considerações finais, nós identificamos que a criação de uma nova estratégia de gestão de resíduos sólidos do Rio Grande do Norte não surgiu meramente de discurso político, ou seja, não foi uma preocupação que nasceu do seio da política regional, mas sim de orientação federal por ocasião das discussões finais da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também, outra questão que incentivou a criação dessas discussões foi a questão da transposição do Rio São Francisco, que, de acordo com os condicionantes ambientais, das licenças ambientais do IBAMA, diziam que esses lixões, por onde passassem as águas do Rio São Francisco, que no caso a bacia hidrográfica do Rio Piranha-Açu, que contempla a totalidade da região do Seridó, não poderia haver lixões a céu aberto, teria que ter uma destinação adequada dos resíduos. Né? Identificamos um rol de questões que estão dificultando a implementação do consórcio, com demandas que passam principalmente pela esfera política, mas também por aspectos financeiros, técnicos e logísticos. Os prefeitos devem entender que o consórcio por si já dispõe de autonomia, né, enquanto um órgão já é um órgão criado, né, sendo capaz de requerer recursos financeiros para a constituição de estruturas de apoio, inclusive a construção de um aterro sanitário. Essa autonomia recai sobre as seguintes ações, né, ações sugeridas. Né, criação de programas de coleta seletiva municipais, implementação da logística reversa para determinados resíduos, como pneus, por exemplo, instituição da taxa de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos pelo consórcio, bem como a taxa de regulação e fiscalização de serviços públicos e saneamento básico também pelo consórcio. E destacamos também as pressões operadas pelo Ministério Público Federal por meio das atuações pelos TACs, né, para os municípios destinem adequadamente seus resíduos. Nesse aspecto, fazemos uma crítica embasada concretamente nos estudos do PEGES, do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, uma vez que o município de pequeno porte não pode gerir seus resíduos, né, com eficiência tecnológica, pois isso é muito dispendioso. Então a gente tem aqui algumas referências
mais utilizáveis na dissertação. Passou um pouquinho de tempo, né? 27 minutos, mas perdoa, né? Está perdoando. Porque ele teve de fato a vereadora aí. E foi não? Acho que eu faço para cá.